Sejam bem-vindos a Lucky Trader. Sim, eu sou o Kevin, sou trader profissional há mais de 10 anos e eu estou montando esse canal basicamente para falar sobre o mercado, sobre tudo que pode impactar o mercado, desde notícias, relatórios, um pouco de análise fundamentalista, análise técnica na hora de falar de ações, enfim, tudo que pode ser relevante e impactar os mercados. Como esse é o primeiro vídeo, se inscreve, deixa seu like, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e ativa o sininho das notificações para você receber os conteúdos. A ideia é fazer muito vídeo, praticamente todos os dias, tem conteúdo para falar sobre o mercado todo dia, tá? Então, se você quiser continuar recebendo, ativa aí o sininho. Bom, para a gente começar este canal, eu queria começar falando sobre essa alta no Brasil, tá? Essa alta no Ibovespa que está muito forte. Ela não para, ela está deixando todo mundo para trás, tá? Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Basicamente, se a gente olhar só a última semana, tá? Olha só que bizarro, o Ibovespa subiu quase 9% só na semana passada, tá? Para vocês terem uma ideia, isso é quase um terço, né? Um pouco menos de um terço de tudo que o Ibovespa subiu no ano passado inteiro. E olha que 2025 foi um ano forte de mercado, foi um ano bullish, foi um dos melhores anos dos últimos anos de mercado aqui no Brasil e a gente já começou muito forte nesse começo de ano, tá? E olha só que interessante, eu trouxe esse indicador para vocês, que ele basicamente mostra a distância do mercado para sua média móvel de 200 períodos. Essa linha rosa aqui, tá, é a média móvel de 200 períodos. Olha só que interessante, agora o mercado está negociando a mais ou menos 24% de distância da sua média móvel de 200 períodos. E aí, se a gente começar a olhar um pouco para o passado, para trás, o que aconteceu, né, com os mercados quando ele estava assim tão esticado quanto ele está agora? Se você olhar aqui, por exemplo, o mercado estava 29% de distância da sua média móvel de 200 períodos. Nessa época, o que aconteceu nas semanas seguintes? Ele basicamente teve uma realização nas semanas seguintes, tá? Aqui, mesma coisa. O mercado estava a 17% de distância da sua média móvel de 200 períodos, que aconteceu nas semanas seguintes. Realização. Aqui no Covid ele chegou a bater 40%, só que foi, nesse caso, para baixo, né? Então o mercado chegou a negociar 40% abaixo, né? Uma distância abaixo da sua média móvel de 200 períodos. E o que aconteceu nas semanas seguintes? O mercado subiu muito forte para voltar para a média. Por que isso acontece? Porque normalmente o mercado ele tende a voltar para a média, tá? Então a gente inclusive fala que o mercado está barato quando ele está perto ou abaixo da sua média de 200 períodos. O que a gente pode concluir com esse indicador? Que os mercados eles estão esticados, tá? Isso é o princípio básico. A gente está falando aqui que os mercados possivelmente eles estão esticados neste patamar de preço, tá? Significa que é um sinal para você vender? Não, absolutamente não. Também você tem que começar a tomar cuidado em fazer novas alocações, porque você pode acabar pegando o mercado esticado, tá? Sabe qual que é o pior de tudo isso? É que o investidor aqui no Brasil, fundos, gestores, eles ainda assim não estão conseguindo bater o mercado. Eu não culpo também, porque é difícil. A gente está falando basicamente do índice Bovespa subir. O índice ele é um pacote, uma cesta de ações específicas que estão subindo muito forte. O investidor local, o gestor, ele costuma comprar small caps, ações de menor liquidez, ações com beta mais alto, porque eles querem dar performance, eles querem bater o mercado, eles querem performar acima desse benchmark, tá? Então eles tendem a ir para essas ações que são um pouco menores, que têm menos liquidez e que, na esperança deles, subiriam mais caso o mercado andasse. Só que o mercado basicamente está sendo puxado pelo investidor estrangeiro, tá? Olha só isso daqui. Se a gente olhar aqui, tá, basicamente o que a gente está falando aqui, o investidor estrangeiro nos 13 pregões aqui, tá, do ano, ele colocou mais da metade do dinheiro dele, que ele colocou em 2025 inteiro, foi mais da metade, ele colocou só nessas 2 primeiras semanas aqui, tá, 2, 3 primeiras semanas, foi todo esse capital que o investidor estrangeiro alocou em Brasil, tá, quase metade do ano de 2025 inteiro. Por que isso é importante, né? Essa alta que a gente está tendo, ela basicamente está sendo puxada por Petro e Vale. Tá? Essa aqui é a verdade. São as ações que mais estão andando do índice. E quando essas ações andam, basicamente o que acaba puxando muito forte o mercado são essa cesta, esse pacote de ações pequenas. O gringo ele vem, ele compra o índice IBOV
e ele puxa essas ações, principalmente as que têm maior peso dentro desse índice. Por isso que muita gente está ficando para trás. E esse investidor estrangeiro ele pode continuar comprando. Tá? Esse aqui é o problema. Se a gente olhar, esse aqui é um gráfico que veio de um relatório do JP Morgan, que mostra basicamente como que foi a alocação, tá, do investidor estrangeiro ao longo de vários anos. O que é importante da gente entender aqui é o seguinte: só para o investidor estrangeiro recomprar o que ele já teve no passado, se a gente olhar aqui para esse gráfico, por exemplo, né, essa média que o investidor estrangeiro ele já esteve alocado em mercados emergentes, em Brasil no passado, ele precisa alocar mais de 25 bilhões de dólares. Tá? Isso é muito dinheiro. São mais de 120 bilhões de reais que o investidor gringo vai precisar ter que alocar em Brasil só para ele voltar para essa média histórica que ele já teve um dia. Tá? E isso significa que o mercado pode continuar subindo. Mesmo estando caro, mesmo estando esticado, não dá para a gente fazer a loucura de tentar ir contra esse fluxo. Tá? Se a gente olhar, por exemplo, o EWZ ele é basicamente o índice Bovespa, só que ele é um pacote um pouco diferente. Tá? Ele é o índice BOV em dólar, só que não são exatamente as mesmas ações, é parecido. No EWZ, por exemplo, você tem Nubank, né, como a principal ação, e no IBOV você não tem Nubank, porque o Nubank é uma empresa listada lá fora, né, nos Estados Unidos, não no Brasil. Então, aqui no EWZ você tem uma cesta um pouco diferente, mas é parecido. Olha só o movimento do EWZ. A gente basicamente está rompendo aqui uma tendência de baixa de longo prazo. Tá? Então, isso significa que a gente pode estar entrando em um novo ciclo. A gente pode estar entrando em um ciclo favorável para commodities, por exemplo, que é onde o EWZ ele se destaca bastante. Dá uma olhada nisso. Aqui é o EWZ com esse índice que é o Beacon. Tá? O Beacon, ele basicamente ele é um índice, né, um pacote de commodities da Bloomberg. Tá? Ali dentro tem energia, metais, agrícolas, etc. E veja como eles andam parecidos, né? Basicamente é um muito correlacionado com o outro. Por quê? Porque o EWZ, o nosso ETF, né, de Brasil, ele basicamente ele é uma cesta de commodities. Ele tem uma relação muito forte com commodities. Então, assim, basicamente, eu quero que vocês reflitam um pouco sobre esse momento. Tá? Porque ele parece muito com o que já aconteceu no século passado. Né? E é por isso que é muito importante a gente notar o que está acontecendo aqui. Se a gente parar para pensar, nos anos 2000, né, basicamente, o mercado ele subiu de uma forma muito parecida com agora. Né? Se a gente olhar lá atrás, deixa eu compartilhar aqui com vocês, olha só que engraçado. O S&P, essa linha azul, teve uma alta muito forte ali no início do século, dos anos 2000. Basicamente foi uma alta puxada por empresas tech americanas, tá? Na narrativa da internet. Né, que essas empresas seriam muito fortes, que elas iam dominar o mundo, e elas acabaram negociando a valuations enormes, extremamente caros, e isso tudo virou a bolha.com. Tá? E olha só que engraçado. Logo depois que essa bolha estourou, essas empresas tech americanas caíram muito, né, tiveram uma realização enorme. Esse gráfico branco aqui, ele é o IBOV. E olha só o que aconteceu. O IBOV, nos anos seguintes ao estouro da bolha.com, ele subiu muito forte. Tá? Aqui até parece que está um movimento parecido, né? Mas na verdade não é. Tá? Porque aqui o S&P ele basicamente dobrou nesse período, voltando aqui para onde ele estava negociando antes da bolha.com estourar. Só que esse movimento do IBOV ele é um movimento de quase 800%. Tá? Então, olha só, da mínima aqui até onde a gente chegou ali perto do subprime de 2008, né? Foram 6 anos de alta. O IBOV chegou a se valorizar quase 8 vezes, tá, nesse período. Por que isso aconteceu? Porque com toda a internet, o que a gente mais precisou construir foi infraestrutura, para conseguir levar essa internet para todo mundo, para as pessoas. E infraestrutura, olha só, leva commodities. Então foi um período muito promissor para commodities. Fora isso, você ainda tinha a China crescendo muito forte e impulsionando os mercados. Agora pensa no momento que a gente está agora, momento atual. Valuation das empresas ligadas à inteligência artificial nas máximas, extremamente caras.
todo mundo querendo elas. O que inteligência artificial precisa? Infraestrutura. A gente precisa de data center, de energia e etc. Ou seja, será que a gente está entrando de novo? O mercado ele vai fazer exatamente o mesmo ciclo do passado? A gente pode entrar numa bolha da internet, essas empresas realizarem, e aí o que vai subir dali para frente são justamente as commodities. A gente pode entrar entrando nesse ciclo muito parecido. Tá? Eu vou fazer um outro vídeo mais para frente para falar desse ciclo de commodities e se a gente realmente pode estar entrando nesse ciclo. Tá? Então fica aí a dica. Esse é um vídeo para um outro momento, tá? É um outro assunto. Basicamente o que eu queria deixar com vocês aqui nesse vídeo é isso. Tá? Então, de novo, se inscreve, deixa seu like, comenta aqui abaixo se você quer ver esse vídeo das commodities, tá? E ativa o sininho para continuar recebendo novos vídeos. Ok? Valeu, pessoal, e até mais!